E aí agora nós temos aqui a oportunidade de trazer a Cristina, é a primeira de várias, pode ter certeza disso. Nós vamos falar sobre outras coisas, para conversar um pouquinho sobre este assunto que eu já vou jogar para a Cristina. Primeiro, Cristina se apresenta, porque eu já vou jogar esse assunto no ar aqui. Olá, pessoal. Eu tô. Ai, é tão gostoso estar com vocês. Nossa, Robson, obrigada por tudo que você falou. Eu fico. Vale a pena fazer. Quando a gente vê que tem resposta, né? E o Pires sempre fez isso comigo. Apesar de eu ser uma pessoa que fala em público, mas em sala de aula, ele me deixava roxa, não era nem vermelha. Ele falava, ele disse, Pires, não faz mais isso comigo. E ele me deixava assim. E, João, obrigada também, tá? Eu estou bem honrada mesmo, principalmente o Pires falou, Cris, você quer vir? Eu falei, aí ele me deu um tema de cara, eu falei, cara, você está perguntando se macaco quer banana? Eu amo gente, adoro falar sobre pessoas, e em especial com cabeças e decisores como vocês, né? Então, e eu vi o primeiro bate-papo, eu vi inteirinho, adorei o formato, achei super informal. Gostei muito, obrigada. Tô feliz de estar aqui. O que eu puder dividir com vocês aí de bate-papo, estou disponível. Bom, gente, então é o seguinte: como é que a gente vai fazer para manter os talentos dentro das empresas? Eu estou falando de empresas no geral, né? A gente é muito do mercado gráfico, a gente fala, mas não é só isso, não. Eu e a Cristina, a gente não trabalha só com o mercado gráfico, né? A gente atua em outros mundos aí, né? E o Paulo também atua em outros mundos. Como é que a gente faz isso, né? A gente está falando de varejo, a gente está falando de prestação de serviço, clínicas, segurança, uma área de segurança que tem um turnover razoável, inclusive, né, complicado, de utilities, de services. Então, isso tudo a gente precisa entender. Eu tenho uma visão que é o seguinte, eu vou compartilhar isso com vocês. Acabamento, virou o ano e ele, Facebook pausou aqui. Não, pausou a transmissão, porque na verdade deu um pico aqui no meu computador e ele não chegou a desligar, eu acho que por causa do break, mas a transmissão foi interrompida, então ele está reconectando. Voltou. Está reconectando, está voltando agora. Pessoal, vocês querem fazer as apresentações novamente, já que ficou sem som lá no começo? Não podemos fazer de novo. Eu acho que a gente tem que apresentar a Cristina. Tá. Cristina, por favor, apresente. Que eu estou trabalhando sim, mas me divertindo muito. Então, acho que o nosso bate-papo tá bom, né? Ah, com certeza. E aí eu vou falar de novo do que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre retenção de talentos dentro das empresas, mas nas empresas em geral. De preferência, aquelas empresas de pequeno porte, né, de menor porte. Porque as grandes companhias, elas têm mais ferramentas, né, para poder trabalhar com isso. Mas as de pequeno porte já não tem tanto, e tem um grande problema de perder talentos. E aí, como é que a gente faz para isso? Como é que a gente faz para reter os talentos dentro da empresa, né? Aí, João, peço para você fazer a apresentação. De novo, lembrando, você tem 3 segundos e meio, tá? Para você, porque tem a Cristina para falar. Então vamos Tem o lá. Robson, né? Tem o Robson também. Como eu estava falando anteriormente, eu vou começar colocando para vocês um case de uma não retenção que serviu de uma lição para mim muito grande. E depois, bem rapidamente, de alguns sucessos que nós tivemos. Quando eu assumi a gráfica que eu trabalhava, a produção, tinha um aluno do Senai, do curso técnico, cumprindo sua carga horária lá, do seu estágio, e terminou no final do ano. Eu assumi em dezembro a produção, terminou. Quando voltamos em janeiro, ele pediu para retornar com a gente, não tinha lugar para colocar ele, mas segurasse ele, porque
mesmo quadro de funcionário, né? Então, a gente fez um plano de cargos e salários, aquela questão do feedback, tentar colocar cada um no seu lugar, aquela questão da aptidão, tudo. E foi muito bom, porque eu trabalhei praticamente com a mesma equipe. E depois do Denner, ninguém foi embora. Então, essa foi a minha primeira e talvez maior experiência na questão da retenção de talentos. Quando eu trabalhava, prestava serviço para bancos, como o Pires falou, essa parte de prestação de serviço, você tem um turnover muito alto, né? A gente tentava sempre reduzir, mas não tem jeito que você fica limitado em uma série de coisas. E você não consegue dar, principalmente, a questão do bem-estar pro colaborador, né? Mas na gráfica, e depois da gráfica por onde eu passei, realmente a gente tive bastante sucesso olhando por esse lado da recompensa, do feedback, todo aquele trabalho que a Cris sabe muito, muito melhor do que eu como fazer. Robson, eu vou deixar você falar um pouquinho. Não é muito. Legal. Vamos lá. De novo, boa noite a todos. Obrigado pela audiência e pela presença dos meus parceiros aqui. Eu fiz uns elogios à Cristina anteriormente. Cristina é referência. E quando a gente lida com pessoas assim, você nunca acha uma palavra adequada para definir, porque, né, sempre está se surpreendendo. Mas indo direto ao ponto, por acaso, ontem eu jantei com 2 casais que me pediram uma ajuda para encontrar pessoas para a gráfica deles, uma gráfica de comunicação visual. Eles têm essa necessidade. Eu falei dessa conversa que nós teríamos hoje, eu tenho certeza que eles estão nos assistindo. Todos passamos por isso, grandes, médios ou pequenos. Mas, como você falou, Pires, o grande, ele tem nome e relevância que traz a pessoa. Mas o pequeno e o médio tem que ser criativo, e a gente espera muito que a Cristina nos ajude, nos ilumine agora. Então vamos lá, Cristina Simões, como é que a gente faz isso, Cris? Como é que a gente retém e como é que a gente atrai também, né, os talentos para trabalhar na nossa empresa, principalmente no caso de empresas de pequeno porte, de médio porte? Como é que a gente faz isso? Tem solução? Tem solução, com certeza. Tem planejamento para isso, e tem solução, sim. O que eu observo na prática, assim, dos trabalhos, principalmente nas pequenininhas, você sabe que a pequenininha até retém mais, da pequena para a média, é que você tem uma estabilidade maior na retenção dos talentos, né? O que eu observo, o fator primordial, básico, sabe, o fator de base, é falta de uma política, né? Então, o talento é um cara assim, né? Todo talento, ele vibra, ele pulsa o tempo inteiro dentro dos objetivos profissionais dele, e quando ele ingressa numa empresa que não tem uma política, não tem uma tratativa acordada, porque política suscita transparência, né, e acordo. Então, quando não tem essa política, as coisas são decididas, depende, a gente fala, depende da macarronada do domingo, sabe assim, né? O talento não fica, porque ele se sente inseguro na hora em que ele faz a comparação com os objetivos pessoais dele, né? Então, quando eu falo em objetivos pessoais, acho importante dizer que são objetivos pessoais, porém profissionais, tá? São aprendizagens que ele quer fazer, não necessariamente é salário, às vezes é acesso a uma tecnologia que a empresa pequena tem e domina. Às vezes é um tipo de cliente ou um tipo de ramo que ele quer aprender, às vezes é poder fazer parte da decisão, né? Então, o talento quer participar e quer atuar. Quando não tem a política, vale hoje uma coisa e amanhã vale outra,
Aí, como o João falou, né, você cria uma política de remuneração, você cria uma política de promoção, você cria uma política de tratativa das pessoas, de como você constrói a sua carreira dentro da empresa, isso é transparente, o talento sente que pertence a isso, e ele pode estar o tempo inteiro comparando se a coisa está indo do jeito que ele quer. Então, o primeiro passo, eu diria que é esse, assim, só para a gente começar o debate, depois tem outras coisas para fazer. Mas eu não sei o que vocês acham, Robson, não falta política, às vezes, nas empresas, principalmente aí no setor gráfico, de RH, de gestão de pessoas? Sim, eu acho isso, eu concordo, e tem diversos exemplos. É difícil um mês ou uma quinzena que a gente não conheça um exemplo novo de alguém que está insatisfeito. Você falou, quando a coisa muda, é o que mais acontece, é tão comum. Eu acho que, sei lá, 80%, 90% das situações são assim. As coisas modificam e aí o cara vai embora. Infelizmente, é a pura realidade, né, Cris? Porque, assim, você não... Eu lembro de uma pesquisa que saiu na Você S.A., uma das primeiras Você S.A., e por um acaso eu acabei vendo agora que replicaram essa pesquisa. E que diz o seguinte, né? Você, é como o João colocou, o João depois também dá um testemunho aí. Quando você fala para o cara, por que você vai embora? A primeira coisa que ele fala, ele não quer discutir, ele fala, salário, eu vou ganhar o lucro. E nem é verdade. Porque, assim, qual é a primeira razão que o cara sai? É o ambiente. Ou é o ambiente ou é a perspectiva de crescimento. É o ambiente, perspectiva de crescimento, a possibilidade de fazer alguma coisa diferente, se dá bem, se não dá bem ali. A quarta questão, ele vai se preocupar com o dinheiro. Sabe? É a quarta questão que ele vai se preocupar com o dinheiro. E aí, né, João, você falou isso, né? Mas aí a gente está falando que tá um menino que dentro daquele garoto que você falou que foi para Heidelberg, ele foi porque ele estava começando, né, a trabalhar, e Heidelberg é a meca para o pessoal do Senai, né, João? Ele, na verdade, nesse caso, era o sonho dele, né? Era o sonho, era o objetivo dele, uma empresa grande. Eu tentei ir pelo salário e uma promoção imediata, mas não teve jeito. Ele foi embora mesmo. Eu queria fazer uma perguntinha para a Cris. Cris, parte dessa questão de você reter o talento, você precisa do engajamento dos colaboradores, né? Você precisa que eles estejam, como vocês falaram aí, né, da mudança de cenário, essas coisas. Eles precisam estar acreditando na empresa, né? Eles precisam estar junto com a empresa, né? Eu creio que a primeira coisa é a empresa não mentir para o colaborador, mas como é que você vê isso? Onde a empresa falha nessa parte de não ter os colaboradores engajados com o projeto e principalmente retendo esses talentos? Onde está a falha das empresas? Aí, eu não sei se é geral, pequeno, médio, grande porte, mas tem uma falha aí quando a empresa não retém. Onde que ela falha nessa questão de não conseguir o engajamento do colaborador? Então, né, para a gente se engajar, eu preciso conhecer o ambiente que eu estou, né? Eu reforço a questão de total falta de gestão de pessoas, da valorização das pessoas como capital intelectual, né, como talento, como capaz de fazer a diferença junto ao cliente, junto às mudanças de mercado e os desafios. Então, é difícil você engajar alguém quando ele não sente, quando não vale a pena pertencer àquilo, mas quando principalmente eu não me identifico com esse cenário, né? Então, você tem decisões que vão ao sabor do vento, então você está construindo ali a sua carreira, você está vendo oportunidades, e de repente, do nada, alguém muda alguma coisa que destrói toda essa construção que essa pessoa está fazendo. Então, isso começa a gerar o quê? Insegurança. Como eu me engajo num cenário inseguro em relação aos próprios objetivos? Impossível.
o primeiro ponto de engajamento, eu senti que eu estou seguro. Essa segurança me permite conhecer a organização para eu ver se eu me identifico. Na hora em que eu me identifico, eu sinto que quero pertencer a essa dinâmica organizacional, a essa função, visão, missão, o que essa empresa produz, e quero aprender aqui isso, né? Então, a falta está aí, eu não tenho segurança em nada, eu não sei como você vai decidir sobre mim. O que é uma política de recursos humanos? Nada mais é do que o norte para tomar decisões sobre as pessoas. Se você não me dá esse norte, hoje você me ama, amanhã você me manda embora. Entendeu? Aí tem quem indicou, desculpa, aqui é bate-papo, eu posso falar o que eu vejo de verdade, né? Então, tenha quem indicou, aí qualquer que entre, toma o teu lugar, toma o teu espaço, toma a tua decisão. Impossível. Né? Então, as decisões sobre a minha vida profissional, ela depende ao sabor do vento. Então, eu tô mentor. Eu vou buscar um lugar onde eu consiga um pouco mais de confiança e segurança. Igual o cliente, gente, é igualzinho. Aliás, o colaborador é um cliente interno. Na verdade, ele é o principal cliente. Então, é isso. Se você não me dá confiança, a hora tá bom, a hora tá ruim, a hora você me entrega, mas a experiência é ruim. Eu não tenho confiança em fazer esse pedido com você, que ele vai chegar do jeito que eu quero, eu vou experimentar outros. No mínimo, eu experimento. Aí, se eu gosto, eu vou. É gozado que é assim, né? Onde a gente fala de valor, hoje a gente fala muito de entrega de valor para o cliente. Eu tenho até uma palestra, eu falo isso, falo pra caramba disso daí, porque assim, a gente teve que inverter, a gente tem que inverter. Quando a gente negocia muito preço e não negocia valor, né? Hoje a gente tem que inverter isso. A inversão eu negocio valor e discuto preço. Eu vou falar sobre valor, eu vou dar valor. Quando o cara perguntar o preço, é porque ele já comprou a ideia. Essa é a verdade, né? Então, em vendas, a gente pensa dessa maneira. É uma coisa que a gente fala muito aqui, por exemplo, quando você vende algum tipo de software, ou de um ERP, né? O cara, se ele se preocupar só com valor, eu sinto muito, né? Ele vai comprar uma máquina, um programa que vai fazer continha de 2 mais 2. E não vai resolver o problema dele. Então, isso tudo a gente tem que avaliar. E quando a gente fala de valor, naquilo que a gente tem determinado como vender valor, como colocar valor para o cliente. Pires, você usou valor 2 vezes. É quando ele pensa em preço, é isso? Quando ele pensa em preço Não, é que... quando a gente entrega, uma coisa é preço, que a gente vende, discute, normalmente o pessoal vende mais preço. A outra é você vender valor. Você vende valor, e aí, obviamente, você vai discutir preço, você vai fazer o acerto do cliente. Mas você vende valor. Primeiro você vende valor, depois você discute preço. Não é o inverso. Hoje a gente faz o inverso, né? Já passa o Robson. Mas quando a gente fala de valor, quando a gente está falando de valor, uma das razões de você poder vender valor de verdade para uma empresa é se a sua equipe, seja ela qual for a sua empresa, ela pode ser uma concessionária de automóveis. Se você não tem uma equipe engajada, se você não tem uma equipe preparada para vender valor, para entregar valor, esquece, você pode ter uma Ferrari. Você não vai vender. Você não vai vender. Você vai ter grandes problemas. Você vai ficar discutindo o preço pro resto da sua vida. Fala, Robson. Pires, eu tenho um caso aqui. Eu gosto muito de colocar os casos que eu vejo no dia a dia, né? É o seguinte, aconteceu essa semana, deu desfecho. Eu vendo tecnologia, para quem não me conhece, eu vendo tecnologia para gráficas. Então, estou atendendo uma empresa no interior de São Paulo, que tem um problema sério lá, que a gente conseguiu resolver. Dá muito prejuízo para ele. E eu trato sempre com um supervisor de produção. Sempre tratei tudo. A gente fez um desenvolvimento em mais ou menos 4 ou 5 visitas, visita mesmo, não foi remoto, para desenvolver, para gastar tempo e tal, chegamos num ponto de solução. Passei a proposta para ele e ele levou para o dono da empresa. Qual é a questão? Ele, o funcionário, ele enxergou o valor.
que a gente mostrou para ele. O dono simplesmente, que não esteve envolvido em nenhum momento dentro do processo, virou para mim e falou: olha, eu não vou comprar isso aí, você tá louco, é muito caro, não tem cabimento eu pagar tanto dinheiro assim. Você citou software, era em um software. Mas a gente já tinha aprovado o payback, já tinha aprovado a pertinência. Isso aconteceu na segunda-feira. Hoje, pela manhã, o rapaz me mandou uma mensagem no WhatsApp e disse assim: Robson, se você souber de alguém precisando, me fala, eu não vou ficar aqui. Então, na hora, é incrível como isso corrobora com o que vocês estão falando, com o que a Cris falou, com o que o João falou e você também falou. É a soma de todos esses fatores. Quer dizer, a pessoa está lá engajada, identificada, buscando levar alguma coisa para dentro da empresa. Poderia ser uma outra circunstância, mas o cara está engajado no trabalho. E aí deram um banho de água fria nele. Ô Robson, mas aí a gente já conversou sobre isso, provavelmente o Pires, a Cris devem ter passado por alguma coisa ou visto alguma coisa parecida, e a gente já usa entre nós aqui um termo: camarada paga 300 mil num carro, mas ele não paga 4 mil num software ou em qualquer outra coisa para a empresa dele, que vem trazer uma solução e de repente vem trazer o engajamento do colaborador dele, né? Ele vê isso como um gasto, né? Né, Cris? Você pode falar melhor do que a gente. E isso é investimento. Investir em ser humano não é uma máquina que você coloca, você vê, mas você vê resultado, você mede resultado. E o empresário, lamentavelmente, aquilo que não é palpável para ele, parece que é um gasto, não é um investimento, né? Ele não tem paciência ou não quer esperar para medir o resultado para ver se aquilo é bom ou não, né? Então, eu tenho duas coisas que eu queria falar. Nossa, Robson, que exemplo tão significativo e tão definitivo assim, do que acontece no mercado. O primeiro fato é não ter política. O segundo, ou dentro do conjunto de coisas, você imagina um talento que consegue conversar para agregar valor, porque isso é o talento, né? Eu vou além das tarefas, eu consigo enxergar soluções, melhorias, agregação de valor, diferenciais, eu consigo jogar meu talento para inovar. Ele tem uma liderança que pega o potencial dele, pega o talento dele e pisa, entendeu? Eu tenho mais é que sair mesmo, é impossível segurar esse cara, não há RH que faça milagre para segurar esse modelo de gestão, não tem. Agora, por que as pessoas compram máquinas e não investem em pessoas? Porque máquinas, elas, para a gente refletir, máquinas eu tenho a posse, pessoas não. Pessoas, eu tenho que gerar relacionamento. Pessoas, é muito mais fácil decidir por comprar alguma coisa que eu tenho domínio, né? E na verdade, eu sou o dominante, eu sou a pessoa que define o que vai acontecer com aquilo, do que eu estar o tempo inteiro te conquistando, João, conquistando o Pires, conquistando o Robson, criando valor para você, fazendo parceria. Quer saber? Isso dá muito trabalho. Amanhã esse cara vai embora. Esse cara vai embora, essa moça vai embora, é pura justificativa. Eu não quero ter o trabalho dessa conquista, porque eu não consigo, de fato, mandar em ninguém, em especial num talento, né? O talento quer participar, quer compartilhar. Então, você tem aí uma origem dificílima de trabalhar, que a solução, no sentido da administração, tenho certeza que o Pires pode me ajudar nisso aí, é caminhar pelas ferramentas administrativas, criação de política, criação de cultura dentro dessa política, seguir o que a gente definiu sobre gestão de pessoas. Mas é bem isso, não passa um minuto, Robson, eles ficam tão decepcionados, mas tão decepcionados, que eles querem sair, às vezes, até para ficar desempregado. Várias vezes acontece isso. Mas, assim, o que você acha, que tópicos que a gente precisaria... que tópicos que você acha que a gente precisaria abordar, que são fundamentais, num planejamento estratégico de pessoas
para que você consiga fazer assim, olha, eu vou conseguir manter os caras por causa disso, disso, disso. O que você acha? O que você pensa disso? Primeiro, os talentos têm várias áreas, né? Então, é realmente você fazer um estudo e, primeiro, a providência no planejamento estratégico é você identificar o seu negócio e o que é talento para o seu negócio. Tá? Então, vamos descobrir o que é talento para mim. Depois, já que eu descobri, é óbvio, isso é inerente, eu vou ver onde esses talentos estão. Depois, eu tenho que descobrir como é que eu consigo captar e consigo reter essas pessoas. Normalmente, e não tem muita saída, aí a prática administrativa, eu vou para as ferramentas de gestão de pessoas, que é a questão do treinamento, a questão do desenvolvimento, o estudo dessas pesquisas, como você falou, da Você SA, entendeu? Que mostra que as pessoas ficam na empresa em função não só de salário, mas de clima, de oportunidade, de carreira, de estrelinha no currículo. E eu crio um ambiente, uma gestão de pessoas que permita que as pessoas aprendam, que as pessoas estudem, mas não só isso, que elas estudem e apliquem dentro da organização. Então, é formato de trabalho. A gente começa a conversar sobre como é que eu faço a pessoa participar da decisão. Né? Então, vamos mudar o modelo de gestão, aí você vai para o planejamento, putz, então a gente vai ter que mudar as lideranças, a gente vai ter que treiná-las, vai ter que desenvolver essa cultura. Ou seja, Pires, na linguagem administrativa, a gente está falando de um change management, né? De um gerenciamento de mudança cultural. Né? Então, são todas essas ferramentas, né? E básicas, elas são básicas. É só se importar com pessoas que você faz a mudança. Se o empresário realmente pequeno, quem manda, começasse a entender a importância das pessoas no resultado dele, né, na rentabilidade dele, ele mudaria da água para o vinho, porque ela tem importância, mais que a máquina. Mas é difícil mostrar Robson, isso. Você se coçou aí na hora que ela falou sobre isso? Eu me cocei porque eu achei matador. Na máquina eu tenho posse. É isso. Eu vendi máquina por um tempo, tá? 6 anos. Hoje eu vendo software. É muito mais difícil vender software do que vender máquina. É incrível. Respondeu. Eu sempre quis entender por quê. Exatamente isso. Nossa, isso é psicologia pura. Esse olhar, vocês vamos falar um pouquinho aí do segmento gráfico. Aquela questão de você comprar uma máquina e sair na revistinha da Heidelberg do lado da máquina é muito mais saudável para o ego do empresário do que ele fazer um elogio, né? É engraçado essa inversão de valor, né, que temos, né? Agora, Cris, deixa eu tirar. Hoje você é a convidada e você vai nos ajudar em muita coisa aí. Como é que a gente trabalha isso nas empresas? A questão das aptidões dos colaboradores versus as funções que eu tenho disponível. Isso, sei lá, muito na contratação você descobre disso, mas que nem eu cheguei numa empresa e tive que assumir uma equipe. Como que se trabalha isso e a partir daí, de repente, realoca, demite? O que nós fazemos? Como é que a gente chega aí para casar aptidões e funções visando a retenção do talento? A gente está falando primeiro, João, do design do cargo, né? Eu tenho que fazer o designer dele, né? Como é que esse cargo é. E se a gente... O que você vê muito hoje é um conceito ainda de desenho do cargo muito mecanicista, um conjunto de tarefas que o indivíduo tem que fazer, quando, na verdade, a gente tem que desenhar os cargos hoje. Hoje, quando eu faço cargos e salários, é bem isso, eu tenho que descobrir as entregas que ele tem que dar. Né? Menos importantes são as tarefas, o importante é qual é a missão daquele cargo dentro da organização, no que diz respeito à rentabilidade da organização, aos conceitos de resultado, rentabilidade da organização, cliente satisfeito, né? Acionista feliz, comunidade, aquela coisa toda do resultado. Então, quem entrega esse cargo traz? Qual é a interface dele dentro da cadeia produtiva? E também da cadeia de negócio mesmo, né?
para ele ter essas entregas, que tipo de competências ele tem que ter, que tipo de habilidades ele tem que ter, que tipo de instrução ele tem que ter. Resumindo, isso é um desenho de cargo. Que tipo de tomada de decisão ele toma, porque aí eu vou para as habilidades mais da inteligência emocional, mais comportamentais, sociocomportamentais. Se eu sou um cargo, se o meu cargo, ele senta numa cadeira que fala com milhões de outras cadeiras e um público diversificado, eu já consigo identificar que eu tenho que fazer um ajustamento. Não me interessa só um talento técnico, eu preciso de um talento negocial e tal. Esse é o desenho do cargo. A partir daí, eu vou buscar no mercado pessoas que se ajustem mais, né, a esse desenho do cargo. O que você vê que é muito problemático é assim: o sujeito que se ajusta ao desenho do cargo, ele custa 10. Qualquer coisa, 10 cents, vai, 10 centavos. Mas eu só quero pagar 5. Ou não consegue aproveitar. Ou o inverso. Eu tenho uma cadeirinha pequenininha, que é o caso do que o Robson falou. Eu contrato sujeito que tem talento, que consegue agregar valor, que busca o fornecedor, que fuça, que faz todas as perguntas que o dono faria, que negocia. Quer dizer, um sujeito que é enorme, que está sentado numa cadeirinha desse tamanho. Está com a bunda de fora. Entendeu? Eu sei que tem um engenheiro que botou lá o barda com a bunda de fora, mas ele está com a bunda de fora, ele está exposta. Ele vai buscar um lugar que a cadeira seja mais do tamanho dele, né? Então, essas que são a falta... Isso é a falta de política, de métrica, de conceito, né? De pessoas, né? E essa coisa da posse é bem isso, né? É muito mais fácil eu ter poder sobre coisas, né? Então, eu vejo ainda numa cultura... na cultura brasileira mesmo, e eu sou brasileira e brigo com essa cultura, porque eu sou fruto dessa cultura, né? De que a gente parece que tem segurança quando eu tenho coisas, né? Então, você vê muito os donos da decisão, eles querem muito ter a posse das coisas, mas eles trabalham mais pela posse, pela estrutura, pelo físico, do que pelo sucesso, né? Então, você vê, resultado é sucesso. Eu posso não ter nada, nós estamos aqui conversando, não tenho nada, não tenho estrutura, não tenho nada, mas eu consegui uma inteligência que me dá sucesso, que eu coloco o conhecimento, olha o talento acontecendo, que eu coloco minha aptidão, minha competência, meu potencial e ganho dinheiro. Mas eu não tenho esse sentimento. É difícil fazer RH, que ainda tem muito essa cultura de que eu sou o que eu tenho, né? E eu controlo só o que eu tenho. Quantas vezes eu controlo só um relacionamento, né? Eu nem controlo, eu construo esse relacionamento o tempo inteiro e vou tendo ganhos. É mais incerto também, né? Então, não sei se eu respondi assim, se contribuiu, João. Estava dentro da tua pergunta? Não, só 100%. 100%. E isso, Cris, você que é uma pessoa que tem experiência de varejo, indústria, isso tudo é válido para todo tipo de segmento. Ou todo, mesma regra. Não tem desculpa, nossa, né? O varejo, gente, é impressionante. Com a entrada das redes internacionais, na verdade, a grande revolução foi o Pão de Açúcar. Eu trabalhei no Pão de Açúcar como RH lá, né, na filial Rio de Janeiro. Era um horror, gente, a maneira, a tratativa de tratar o crescimento do varejo na gestão de pessoas é de dar orgulho, é de pegar como exemplo. Eles conseguiram mapear esse público, o colaborador que trabalha em supermercado, eles conseguiram definir perfis muito legais, como você me perguntou, e eles conseguiram fazer toda uma retenção que vai desde do repositor, né, da pessoa que trabalha ali na loja mesmo, mexendo com a mercadoria, aos desenvolvedores de categoria, as pessoas que pensam mais estrategicamente, assim, de uma maneira incrível. É bacana de ver. O Pires está no varejo, deve saber bem disso. Sim, é verdade. A qualificação, né? A qualificação do empregado, do colaborador, né? Do varejo, melhorou muito. Tem muito a melhorar. Mas já melhorou demais, né? Me lembro quando você falou aí de Pão de Açúcar, eu dei aula para o pessoal no curso de varejo lá da FMU. Eu dei aula para o pessoal de compras, tanto do Pão de Açúcar quanto do Extra, do Carrefour e tal, né?
E eles falavam, realmente, sabe, tinha uma gerente de loja lá, que era muito boa, e elas falaram, eles estavam lá porque falaram, "Putz, a empresa está cobrando que você estude. Hoje a empresa cobra. Antes qualquer um era gerente, qualquer um fazia qualquer coisa, hoje a empresa está cobrando. Isso aí já faz bastante tempo, faz uns 10 anos isso. Hoje a empresa cobra que você estude. E a verdade é isso. No final das contas, quando a gente acaba de falar tudo isso, a gente cai de novo no assunto de educação. A gente acaba caindo sempre na mesma tecla ali, né? A tecla é a mesma, educação. A gente não consegue mais as coisas por falta de educação nesse país, né? As pessoas não entendem. Deixa eu fazer só, nós temos no chat aqui uma colocação do Marcelo Ferreira, que é o seguinte: além da gestão de pessoas, falta muitos conceitos de compliance e transparência nas empresas. É isso, produção. O Marcelo. Também, mas Marcelo tem razão. Mas eu não tenho dúvida. Como é que você vai ter compliance na empresa hoje, na maioria das empresas? Não tem política. Você não tem como negociar isso. Ah, vamos combater a corrupção. Bacana. Sem compliance? E sem você trazer o cara à realidade, né? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente Como dizem os americanos, combater corrupção sem compliance é bullshit, né? A gente joga no lixo, porque não tem a menor possibilidade. É papo para ouvir, sabe? Para a gente não entrar na verdade. Como é que você vai combater? Não tem como. O Marcelo está coberto de razão. Você tem que ter compliance, minimamente. Eu sou uma empresa pequenininha, não dá para ter todo um sistema de compliance. Talvez não tenha. Mas você tem como criar políticas e dizer para o cara, olha, nós trabalhamos desta forma. Você quer trabalhar com a gente? É desse jeito que nós vamos cumprir. Você não gosta, se alguma coisa que você não acredita, né? Eu trabalhei numa empresa, na verdade eu fui superintendente dessa empresa, e aí nós caras falaram, mas o cara pede bola. Eu falei, vamos fazer o seguinte, quantos caras aqui pedem bola? Sim. O resto vendia para varejo, o varejo não tinha como, porque era varejo grande, os caras filmam, os caras fazem um monte de coisa. Então, cara, é o seguinte, nós não pagamos bola para ninguém. Compliance. A gente não paga bola para ninguém. Mas nós vamos conseguir vender. Tá bom. Tudo bem, vamos ver como é que a gente sai com isso daí. Mas, pô, se a gente não vender, a gente vai ver como é que funciona, cara. Mas a ideia é, se a gente não consegue pagar para ninguém, não vamos pagar para 5. Se a gente não paga para 10, 20, 30, 40, 50 empresas que não pegam, porque algumas eram os donos que compravam, outros eram grandes varejos que não permitiam que você oferecesse nada para o cara. Inclusive, se você oferecesse, você pulava fora, né? Você estava fora, você estava descartado. Aí os caras que pedem, ali nós definimos, não vamos oferecer, pronto. Mas se o cara pedir, também, não vamos oferecer, não vamos dar. A gente faz de outra forma. Vamos entender de outra forma. Diga, Robson. Olha, essa questão do compliance, eu estou totalmente de acordo. Como representante de alguns fabricantes que são fora daqui, eu preciso assinar a compliance. Eu tenho que acompanhar a política dos caras, porque eu vendo o produto deles e eu sou uma espécie de uma bandeira para eles. Então, é muito claro, a gente precisa, aqui no Brasil, precisa começar a criar essa cultura. É muito claro, e certa vez um cara me pediu, né, uma comissão para eu vender um negócio para ele. Eu fui honesto com ele e transparente. Falei, bichão, se eu pagar para você e o fabricante souber, eu vou perder a minha representação, eu vou perder o meu nome no mercado, tudo que eu construí de reputação eu vou perder só porque eu te dei isso. Agora, eu não posso fazer, você pode procurar outro se você quiser, eu não posso fazer. Eu não queria dizer que eu não fazia. Pessoalmente, quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou rígido com isso. E às vezes nos negócios, quanto mais rígido você te priva, né? As pessoas te enxergam assim de uma maneira não muito positiva.
Mas eu acredito piamente que nos negócios você tem que ter rigidez, não tem que pagar bola. Eu fui vendedor muito tempo, fui de gráfica, de agência, do escambau. A bola é um câncer, não tem que pagar e acabou. E eu me sinto muito bem quando eu preciso dizer para alguém assim, não posso pagar. Nós temos uma conhecida comum, a Dani, que está na 3M, e eu contei uma vez para ela, Dani, ela era responsável pela parte de sinalização, placas, né, de trânsito. Eu assim, Dani, eu viajei por estado tal, e as placas são horríveis. Nossa, aquilo ali é um mar azul para vocês. E ela disse, não, lá eles pedem bola, e eu tenho um compliance da minha matriz, que quando o cara me pede bola, eu tenho que agradecer pela oportunidade, levantar e ir embora. Uma hora alguém vai ter que começar a romper o ciclo da bola. Onde o Robson me conheceu lá na empresa que eu trabalhava lá, eu enfrentei um problema muito, muito complicado, porque parte das compras começaram a passar por mim, né? E tinha muito disso daí. E a empresa tinha uma política, assim, não deixava muito claro, né? Se pagava ou se não pagava, se era vantajoso ou não. Mas eu, por questões de princípio, não oferecia. Não oferecia nada. E aí eu criei uma regra para mim. Vinham oferecer alguma coisa, olha, eu vou fazer nós vamos fazer o teste na sua tinta, no seu verniz, enfim. Nós estamos precisando, passando no teste, você me passa o preço, a gente vai te passar as condições, consumo, você faz o preço, e aquilo que você pagaria de bola para mim, para entrar aqui, você dá desconto para a empresa. Ponto final. Eu nunca tive, depois desse discurso, ninguém... Sim, eu não lembro de alguém chegar a nem insinuar, né? Mas isso realmente, que o Marcelo falou, é um problema sério, né? A gente tem isso, e o que o Robson falou, é um câncer. Lamentavelmente, é um câncer, e a gente precisa mudar essa cultura, não tem jeito. E é cultural, e não é um cultural empresarial, né? É um cultural do país, né? Impressionante. É uma briga boa, é um desafio bom, né? De você tentar entrar nas empresas e mudando isso é bem legal. Mas é arte. Assim, eu acho que daquilo que a gente estava falando, né? Você precisa ter pessoas. O que é importante você reter? Aquelas pessoas que são estratégicas para você, né? Por exemplo, aquele cara que fica o ano inteiro sem fazer nada. Isso aconteceu na 3M, né? O cara fica o ano inteiro para não fazer nada, de repente ele inventa uma cola que cola tudo. Pronto, acabou, fim de papo. O cara ficou o ano inteiro pensando, sabe? O cara é um cientista, ele vai desenvolver alguma coisa. Você tem um vendedor, você tem um cara, eu tenho um cliente que ele tem um vendedor que ele, por telefone, ele resolve todas. E ele vende muito, né? Ele vende pra caramba. Então, esse cara é bom, esse cara é muito bom, esse cara tem que estar ali com vocês, tem que manter. São pessoas que você tem que ter isso, né? Mas, às vezes, você contrata e o cara tem que chegar no ponto, né? Às vezes, o cara tem que chegar ali. Mas ele já tem que ser tratado assim, entendendo o seguinte, olha, cara, a regra do jogo aqui é essa. Se você se destacar, acontece isso e aquilo, né? Assim, você vai ter aumento? Não, nem sempre você vai ter grandes aumentos. Mas você vai ter uma qualidade de trabalho ótima, né? Você vai ter desafios que você vai poder crescer pessoalmente, profissionalmente. Né? Isso sim, isso daí é importante. Como você falou, né, Cris? Eu conheço empresas pequenas mesmo, empresa que o cara tem 4, 5 pessoas, e assim, 4, 5 pessoas, o cara trabalha lá há 20 anos. Mas como é que o cara fica aí há 20 anos? Tudo bem, eu conheci gente no banco que eu trabalhava, logo no banco que eu comecei a trabalhar na área comercial de banco, né, não mesa de operações, comercial. Eu conheci um senhor que ele trabalhava no arquivo, ele tinha 35 anos de banco, trabalhando no arquivo. Ele entrou e ficou 35 anos no mesmo lugar, no mesmo andar. No mesmo andar, 35 anos lá. Total falta de recursos humanos, né? Assim, não tem a menor importância o recurso humano para a empresa. Esse cara ali.
Tá claro, que para ele... Mas ele foi um cara que não tinha estudo, o pai dele pediu para alguém, que alguém colocou ele lá dentro, e ele conhecia, lógico, assim, ele conhecia todas as fichas, ele conhecia onde estava, quando não aparecia, ele sabia onde ia pegar, fichas de papel, estou falando ficha de papel. Ele sabia tudo bem, tá bom, ele ficou ali, ele se aposentou ali, ainda ficou trabalhando mais um tempo. Não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo um cara que está numa empresa pequenininha, que trabalha 20 anos nessa empresa, limpando, fazendo tratamento de assoalho de madeira, no caso real, o cara faz tratamento de assoalho de madeira, o cara está 20 anos trabalhando nisso, levou a filha para trabalhar com ele, levou o filho para trabalhar com ele na empresa. A empresa não é dele, cara. A empresa tem um dono. Sabe? E ele defende a empresa com unhas e dentes. Porque, sabe, o cara acredita no que ele está fazendo, ele acha que ele faz o melhor, ele acredita e acha, enfim, ele faz uma coisa muito boa. Ele confia. Ele confia. Ele disse para mim assim, né, ele falou para mim, sabe, senhor, eu comprei a minha casa por causa dessa empresa. Não, ele comprou a casa dele porque ele trabalhou que nem um louco, né? Mas assim, a casa, o cara ajudou a dar a entrada da casa, o cara fez, quer dizer, é uma série de coisas que acontecem em que a pessoa fica tranquilo no que ele está fazendo. No que ele está fazendo, ele está tranquilo. Então, gente, é isso que a gente tem que pensar. É dessa maneira que a gente tem que pensar. Não é? E a retenção, é importante a retenção do talento, porque, vamos lá, o que um talento tem de diferente de um bom profissional? Sim. Né? Eu acho que, primeiro eu tenho que entender isso. A única diferença mesmo é que o talento traz com ele a aptidão, né? Que é uma coisa inata. Então, é fácil para mim fazer. Eu posso até nem fazer, mas eu faço com facilidade. Faz parte do meu escopo das 500 milhões de inteligências que existem nas nossas inteligência humana. Então, a única diferença é essa. Porque o talento vai precisar de competência, de conhecimento, e também vai ter que desenvolver e colocar em prática o potencial como qualquer profissional que não seja tão talentoso, se essa grandeza a gente possa colocar. A diferença é isso, entendeu? É um sujeito, o esporte mostra muito isso, né? O sujeito que nasce com a ginga do esporte, ele nasce com a mão do vôlei, ele nasce com a força que o esporte quer. Mas se ele não treinar, ele vai ser pior às vezes do que né, que não tem aptidão. Então o talento, ele faz um equilíbrio bacana de aptidão que ele tem, ele aumenta essa aptidão, ele ganha competência em cima dela e ele vai revelando esse potencial, vai querendo espaço para tirar, né, o que está potencial é o que está reservado, né? E ele vai, como uma represa, ele vai soltando aos poucos, mas ele precisa desse espaço para a água da represa escoar e não alagar. E essa é a diferença. Para ele é fácil. Tudo que é fácil para alguém é mais rápido, é mais veloz, é mais intuitivo, né? Então a gente acaba mostrando, tendo esse talento. Você colocou um negócio, Cris, muito interessante sobre esporte, né? Usou o esporte como metáfora. Se você pegar o Dunga, né? Vamos combinar que o Dunga nunca foi craque. Né? Ele nunca foi craque na seleção. Não mesmo, nunca. Não foi. Até porque a posição dele era outra, meio campo para trás, não era outra. Só que o Dunga, o craque do Dunga, a gente podia chamar o Dunga de craque, quando ele, como competente capitão da seleção brasileira, botou ordem na bagunça. Né? Eu lembro que uma vez criticaram tanto que ele foi para um jogo e ficou quieto e o Brasil perdeu. Verdade. Perdeu? Aí o que acontece? Todo mundo no jornal no dia seguinte, Dunga, pelo amor de Deus, grita. Grita, Dunga. Reclama, Dunga. E o Dunga era um cara que ele sabia que ele não era o melhor, né? O Ronaldinho Gaúcho, porra, jogava um toque de bola, o cara até de calcanhar, de costa, o cara jogava muito e joga, quer dizer, jogava, hoje não joga mais, mas assim, o cara era o craque, o cara era o bom no negócio. Ronaldo Nazário, né, também, então. Só que o Dunga, ele não tinha isso. O que ele fazia? Ele era o grande maestro,
porque ele enxergava, ele tinha a visão do todo do campo, né? E era um cara que na hora que todo mundo ia para o shopping, ele corria 10 quilômetros. Sabe? Porque ele sabia que ele não era craque. Ele sabia disso. Ele era muito consciente da história de não ser craque. Então, a gente precisa entender quais são as... Porque às vezes não adianta você ter 10 Ronaldinho Gaúcho, né? E não tem ninguém para botar ordem na bagunça, gente. O nosso primeiro medalhista de judô nas Olimpíadas, medalha de ouro, ele é político hoje, até político da minha região. Aurélio Miguel. A história dele é muito interessante. Ele tem um livro que conta essa história. Não é dele o livro, mas alguém que escreveu. O irmão dele, do Aurélio Miguel, era um milhão de vezes mais talentoso, assim, sabe? Nasceu para fazer isso. O sujeito lutava muito e fazia um esporte como ninguém, mas ele não queria desenvolver essa aptidão, né? E o Aurélio, ele trabalhou muito o corpo, técnicas, enfim, fez muito treinamento e foi um medalhista. Se você pegar pela aptidão mesmo, o irmão dele tinha mais aptidão, mas ele compensou uma aptidão menor, né, com um aumento de competência e uma vontade de colocar esse potencial. É esse conjunto, aptidão, competência e potencial, que revela um talento. Essas coisas acontecendo juntas, né? Então, quando você gere um potencial, quando você gere um talento, você está gerindo isso, uma habilidade para algumas coisas muito fácil, com mais uma vontade de aprender, que o cara aprende, aí com uma vontade louca de dizer, puta, encontrei a solução, vamos botar isso aqui na prática, e aí eu perco o talento se eu não conseguir ir acompanhando esse raciocínio, essa dinâmica, né, de um talento. Olha, deixa eu colocar aqui, nós temos uma pergunta no chat. Vocês acreditam ser possível formar talentos? É o que a gente está respondendo aqui. Como transferir conhecimento para um talento? Pires, eu estava vendo essa questão. Eu queria complementar essa pergunta do André para a Cris. Como fazer isso? Se é possível, como transferir conhecimento para um talento? E como fazer em estruturas viciadas, né? Onde, falando em português bem claro, a estrutura ela é viciada, onde liderança, supervisão vai reter algumas coisas, algumas informações, com medo de perder o lugar, com medo de promover, com medo de fazer aparecer algum talento, né? Como fazer isso? Se é possível, e como fazer em estruturas viciadas. Estruturas que você tem o comando é lindo e maravilhoso, né? Mas como fazer nesse tipo de estrutura? Então, foi o André que perguntou com a complementação, é André, né? Foi o nosso amigo aqui, o André Vaselino. O André Vaselino, legal. Olha, a estrutura viciada é muito forte, né? A gente que trabalha com isso há muitos anos, você sabe, porque é um ralo. Qualquer coisa nova que vai, some, desaparece, assim, como se você tivesse um ralo escondido, né? Não chega nas pessoas. Então, é gestão de mudança. Eu tenho que desviciar a empresa. Muitas vezes o custo disso é alto, no sentido de pessoas. Eu tenho que desvincular alguns seres que são os disseminadores dessa cultura. E eu tenho que ter coragem de fazer isso, desde que eu esteja certo que eu tenha que mudar. Porque quando a força não adianta, um talento entra numa estrutura viciada, tenta mudar, e tenta de novo, e ele não consegue, e ele sai. Aí voltamos ao início do papo, que é perder os talentos, né? Então precisa de uma ajuda, pode ser uma ajuda interna, pode ser consciência do próprio empresário, pode ser com uma consultoria, pode ser com milhões de ferramentas. Como ensinar uma competência para um talento? Conversa com ele, mostra o quanto que ele ganha, o quanto que ele vai agregar valor, que o Pires falou, né? Vem cá, você é super bom nisso aqui, mas você precisa aprender, para você, isso aqui seria legal, porque ia te complementar, que você ia conseguir trazer diálogo mesmo, né? Diálogo de desenvolvimento. Com esta aptidão a mais, com esta competência a mais, você vai conseguir resolver X, B, Z
problema ou aproveitar tais oportunidades que você busca. Então, o que eu estou fazendo? Se você pensar numa linha, eu tenho aqui, né, os objetivos da empresa, aqui eu tenho os objetivos do líder e aqui, digamos que eu tenho o objetivo do colaborador. Quanto mais isso estiver próximo, né, essas 3 linhas estiverem próximas, mais eu ensino para as pessoas, mais eu desenvolvo. Então, eu tenho que fazer um alinhamento do que vender valor, né? O que você ganha se você aprender isso? Que espaço você tem? E é isso que dá trabalho, porque por que é mais fácil botar uma máquina? Porque você troca a peça, liga lá na tomada e ela funciona, você não tem que conversar. Aí, e a gente pensa assim, poxa, eu estou dando uma oportunidade para o cara e ainda tem que convencer ele? Tem, não eu tenho que convencer ele, não é por nada, porque se esse cara for convencido, ele vai me dar 4 vezes mais retorno. É exatamente o que eu quero. Você também ganha. Essa eu acho que é a relação. André, me fala aí se eu respondi, se está incompleta, eu tento acrescentar alguma coisa. Olha, o Robson ele tem, eu já falei isso no nosso outro encontro, o Robson é responsável por eu ter agregado conhecimento acadêmico de forma muito forte. Um dia ele foi vender máquina, não me ofereceu bola, foi vender máquina onde eu trabalhava, eu comentando com ele que o meu conhecimento em gestão começou a esbarrar no conhecimento específico da operação, que eu aprendi lá, e ele falou, ó, vai lá no Senai, tem um curso que é exatamente o que você está precisando. Então, o Robson não é de RH, mas ele faz RH também, viu? Eu tenho culpa, né, João? Você tem culpa de eu estar aqui hoje, viu, Robson? Legal, é bem isso. cara. O que ele fez contigo? Você já tinha percebido que alguma coisa não estava dando certo, que estava localizado no conhecimento. Vem alguém e te vende esse valor. Tem um curso bom, assim. É claro que todo o movimento, toda ação depende da motivação interna. Mas quando você agrega valor, é igual vender para qualquer cliente. Se agregou valor, conseguiu entender, o sujeito pode ser bom para mim. Também eu ganho, né? Sempre ganha-ganha. Marcelo Ferreira, nós temos outra pergunta. Como tratar um colaborador que tá lento? Não é que ele tem talento, ele tá lento. Red Bull nele. Red Bull. Como é que você trataria, o Robson, você que é uma pessoa assim, muito tranquila, muito calma? Como é que você faria isso? Quase um monge, né? Eu já tive situações assim. Então, a primeira situação que eu tive assim, eu optei por demitir a pessoa. Depois eu me arrependi. Eu não a demiti diretamente, eu indiquei ela para demissão. Depois eu me arrependi e a gente até acabou se tornando amigos depois disso. Mas eu tive uma outra situação em que eu fui me aconselhar. Eu era aluno do Senai e eu tinha aula com o professor Pascoal. Então, com uma orientação do Pascoal, eu acabei descobrindo que esse rapaz ele tinha um problema muito sério. E outra coisa, ele era um sabotador dentro da gráfica. Ele era o maior sabotador que eu tinha. Você tem uma ideia? Ele chegava na terça-feira, punha a mão no meu ombro e falava assim: seu Robson, eu vou ficar doente na quinta-feira, tá? Porque o cara ia lá no convênio e ele dizia que ele tinha um sintoma, sei lá o quê. E o médico, sem saber, óbvio, você não tem uma clareza de sintomas do cara, você dá algum remédio de escopo mais amplo e deixa o cara em observação, para ver para onde que aquilo vai evoluir. Isso aí, aliás, o House faz isso. Quem assistiu o House, ele fazia muito isso. Então, o cara era um sabotador. E aí, uma vez eu estava muito incomodado e chamei ele para ter uma conversa e aí ele abriu o jogo. Ele falou: olha, cara, quando eu entrei aqui, o patrão disse que ia me dar aumento, que ia me dar um monte de coisa, ele nunca deu, então eu me sinto idiota. Então eu tô de saco cheio. Eu falei: então, cara, vai embora. Você quer que eu te demita? Eu demito você para liberar tuas verbas aí, mas vai embora, porque eu vou ficar
tava virando pessoal, entendeu? Eu não conseguia tocar a produção com aquilo. E no final a gente conseguiu contornar, foi muito bom. Eu tenho um caso parecido com isso aí, de um funcionário que nós tínhamos na editora, e ele causava muito problema, né? E uma vez ele falou, né, que estava achando que ia ficar doente, né, 2 dias depois, que ele não estava se sentindo muito bem. Eu falei, faz o seguinte, cara, você volta só na segunda-feira, e se a produção não cair até segunda-feira, eu mando você embora, né? Então você está dispensado. Então nós vamos trabalhar sem você essa semana inteira. E segunda-feira você volta aqui, e se a produção estiver na meta, você está demitido. Rapaz, o cara nunca mais ficou doente, trabalhou mais 5 anos comigo, né? Porque, pô, tem hora que você tem que ser duro com os funcionários nesse momento, porque você percebe que a pessoa realmente está abusando. Eu tinha esse funcionário, durante uns 6 meses, ele fez isso, sabe? Ele escolhia os dias lá, o dia seguinte de um jogo decisivo do Corinthians, né? Eu estou falando Corinthians, mas ele não era corintiano, né? Que eu não quero o time dele, né? O time dele jogava o dia seguinte, principalmente quando era final de campeonato, ele ficava doente sempre no dia seguinte, né? Ele provavelmente ia comemorar e ficava na festa e ficava sem condições de voltar para o trabalho. E até que eu dei esse ultimato, eu falei, olha, se a gente trabalhar aqui sem você, eu não vejo por que ficar pagando o teu salário, não tem condição. E o pior, cara, o pior de tudo, o cara era muito bom, e ele era praticamente, tanto que ele trabalhou ainda mais anos comigo, 5 anos pelo menos, e ele era muito bom, ele era muito necessário, né? Tem uma frase, agora não me lembro quem foi o escritor famoso que falou, né, nessa área de economia, não sei se o Peter Drucker ou o Kenneth, que ele fala que a gente sabe a competência da empresa pelos valores que ela perde, não pelos valores que ela ganha, né? Não pelos valores que ela conquista, né? Muitas vezes a gente descobre o valor da empresa pelas pessoas que estão saindo, porque as pessoas estão muito talentosas, começam a sair de uma empresa porque a empresa não está conseguindo reter, mais ou menos isso que vocês estão falando aí, né? Exatamente isso. Né? Agora, O que você faria numa situação da... Oi? Eu? O que você faria, Cris? Então, Cara, talento... eu concordo com o Paulo e com o Robson também. Isso é assertividade na comunicação, né? E é difícil, mas eu tenho que tirar o julgamento, porque essas pessoas, elas tentam tirar você do foco, né? As lideranças do foco. E, para começar, elas sempre têm alguma coisa favorável, é óbvio. Ninguém vai bater nas tuas costas e dizer que vai arranjar uma doencinha na quinta-feira se ele não for bom na operação. Ele não é burro. Ele é bom na operação. Esse jogo ele sabe que mais... ele sabe que é naquele momento indispensável, ele sabe. Ele é indispensável, ele olha... Então, olha que interessante, eu vou fazer um parênteses aqui. Um super talento de liderança, um sujeito de perfil de dominância, absolutamente mal aproveitado. Exatamente. Nunca ninguém viu isso, de desenvolver esse talento para o sujeito ser construtivo e agregador de valor. Ele, pelo contrário, só foi frustrado, e aí ele usa a dominância dele para os interesses pessoais. Só para concluir a história, esse cara hoje se tornou empresário na área de estojos, né, de estojos de papelão, né, de papelão para software, né, para software, caixas, né, essas caixas para coisa. E ele dali da empresa, depois de 5 anos, ele se tornou empresário, né? Ou seja, ele passou a usar todo aquele talento lá, cresceu dentro da empresa, e aí quando não tinha mais espaço, porque era uma empresa pequena, né? Não era uma empresa muito grande, a empresa mesmo acabou fechando alguns anos depois que ele saiu, por causa da crise da informática, né? Do fim da reserva de mercado, mas ele não faliu, não. Ele foi para o setor de embalagens, né, de estojos, e fez um grande sucesso. Tem uma empresa de relativo sucesso hoje. E eles falam, né? Os gerentes falam para mim... Ele parou de dar problema, nunca mais deu problema. Não dá, é que ele está revoltado. Os rebeldes são muito líderes. É como você... Uma boa liderança em cima de um perfil desses leva o sujeito a... põe o talento dele no eixo
de todo jeito. Uma liderança ausente ou uma liderança inoperante leva o indivíduo às questões pessoais. Se o indivíduo não tem lá, se a formação e a construção de valores dele for mais frágil ou diferente, ele vai pelos valores dele, né? Então você tem dó. Eu, como gestora de pessoas e pela área que eu estudei, eu olho e digo, meu Deus, ninguém viu o talento desse cara. Agora, como é que você conserta isso, né? Ele tem que querer consertar, né? E consertar é força de expressão, tá, gente? Mas são atitudes inadequadas. Então, para mim, eu digo assim, eu tenho que ser assertivo porque não tem nenhuma novidade que esse indivíduo que faz isso, ele é muito bom naquilo que ele faz. E é aí que ele se prende, e é isso que ele usa para ser folgadinho, entendeu? Então, como conhece o jogo, é na assertividade. Meu amigo, é assim, entendo o que você faz, bem como você disse, Paulo, eu entendo o que você faz e tal, mas o combinado entre nós é isso, isso e isso, eu preciso saber o que você vai fazer para fazer o combinado. Porque se você não fizer, nós vamos combinar a consequência também. Não é esperto, não é líder? Então vamos compartilhar a consequência. Ele estava dando um mau exemplo, né? Ele estava dando um péssimo exemplo na empresa. E isso, Paulo, eliminava, né? Porque todo mundo achava que ele era protegido da liderança, né? Da chefia. Que no caso era eu. Ou passava por cima da chefia. E é isso que eu acho que esse olhar que a liderança às vezes perde, e que na pós-Pires o pessoal dizia, nossa, Cris, isso foi um negócio que eu nunca prestei muita atenção, né? Que o problema não é a pessoa, é todo o resto da equipe que está vendo o teu processo de tomada de decisão em relação a uma coisa que não tem compliance, porque isso é total falta de compliance. O indivíduo falta, alguém vai fazer o trabalho dele e não vai ganhar por isso. E o infeliz vai ganhar no final do mês, quer dizer, ele erra com todo mundo e ninguém faz nada. O que a empresa vê? Nivelo por baixo, né? Eu nivelo essa construção de valor. É só isso, eu já falei muito. Eu passei várias vezes pela mesma coisa. Várias. Na maioria das vezes, como tinha alguém abaixo de mim que tinha que tomar a decisão e não tomou, eu tomei e demiti, porque estava estragando toda a equipe. Sabe? Vai estragar a equipe toda. E o gestor não tomou a decisão, então eu tomei e mandei o cara embora. Uma outra vez, eu não mandei o cara embora, porque assim, ele era excelente, ele é excelente, até hoje. Somos amigos até hoje. Mas eu identifiquei nele um potencial fenomenal. O cara era muito bom. Mas era um cara que, chegava atrasado, não sei o quê. Mas aí eu comecei a cortar as asinhas, né? Você vai cortando. Eu falei, cara, eu preciso de você, você é muito bom, eu quero que você estude. Consegui bolsa de estudos para ele estudar e tudo mais e tal. Eu falei, mas é o seguinte, cara, é do meu jeito. Aqui você vai ter que fazer, todo mundo é igual, inclusive eu. Você sabe que todo mundo chega no horário, você sabe que todo mundo trabalha, você sabe que todo mundo... Quando ele estava lá dentro, ele era um avião. O problema era ele chegar lá. Né? Ele tinha grandes problemas. Mas depois, logo depois, nossa, ele virou o braço direito nosso na empresa, era o cara que respondia. Deixa eu fazer aqui, tem 2 comentários do André, novamente. O primeiro comentário é que, muito bom, me faz refletir, tenho muita dificuldade de soltar o joystick. Verdade. E o André também fala, já perdi alguns talentos por ser ingênuo e não pensar de forma como a Cris colocou agora. É isso aí, André. É isso aí. A nossa função é essa, é bater papo para trazer soluções e trazer algumas coisas. Gente, é o seguinte, nós estamos passando pra caramba do tempo que a gente poderia. Como sempre, né? A gente nunca acabou no horário aqui, né? Então, antes de terminar, como sempre aqui, a minha participação, vou deixar para vocês falarem, não vou ficar interrompendo, mas eu quero dizer, é a famosa, aquela hora que eu cito os livros, né? E eu vou botar aqui 2 livros. Um é Impressões Literárias, está aqui, Impressões Literárias, do Scortese, da editora Scortese. Gente, esse livro é um livro delicioso, porque é uma antologia de poesias, contos e crônicas. É uma delícia de ler. Eu estou nesse livro. Oi? Eu estou nesse livro. Você está nesse livro? Deixa eu ver aqui, Paulo. Eu vou ver aqui. Eu acho que eu estou nesse livro.
Não está nesse. Você está no outro de antologia. Você está no outro. Mas aqui tem umas pessoas bem legais aqui. Mas esse livro é delicioso de ler. Quando o João me deu, eu já tinha lido, né? Na verdade. Eu estou trazendo de novo, porque eu estou lendo de novo. Eu abro assim, ó. Eu faço assim. Esse livro a gente faz assim, ó. Você abre e lê, né? Viagem de trem, Hiroshima, tem umas coisas bem legais aqui. E a gente só traz, aqui eu já falei, a gente só traz coisa de amigo, né? Inimigo a gente não vai trazer aqui. E eu estou trazendo de novo o livro do Marcelo, De um Tudo para um Todo, Marcelo Ferreira, nosso amigo, nosso parceiro, um cara que manja muito de gastronomia, diga-se de passagem, né? Sommelier de cerveja, né? Eu posso fazer uma recomendação também? E aqui. Pô, claro, livro sempre bom. Então eu vou fazer também de amigo, é claro. Também de amigo, eu quero recomendar aqui, vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo manter aqui. Opa. Não. A filha do. Opa. A filha do Reich, do nosso amigo Paulo Stutt. Um conto do Paulo Stutt, do jornalista Paulo Stutt. Um conto delicioso aqui, ambientado numa história da Segunda Guerra Mundial, muito interessante. Indicado, inclusive, finalista do Prêmio Jabuti esse ano. Opa! Vale a pena, hein, gente? Qual é a editora, Paulo? A editora é a Jangada. Editora Jangada. Tá, e qual é o nome do autor? Que eu vou comprar esse livro. Paulo Stutt. Paulo Stutt. Eu vou comprar. Eu adoro qualquer. Nós tínhamos conversado sobre ele. Ambientada na Segunda Guerra. E ele está finalista agora do Prêmio Jabuti. Acho que dia 3 de dezembro sai os vencedores. Sai o vencedor. E queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente aqui. Muito obrigado por terem participado. A ideia é cada vez mais trazer assuntos que sejam bons, relevantes para essa nossa mesa de bar, né? E que a gente possa conversar cada dia mais e cada dia mais a gente transferir algum conhecimento de alguma maneira, de uma maneira mais leve, uma maneira mais tranquila para todos vocês, tá bom? O Marcelo está falando, esses escritores são ótimos, é verdade, esses caras aqui são bem... Muito obrigado a todos vocês. Eu deixo aqui, vamos fazer agora Cristina Simões primeiro, né? Afinal de contas, para as suas considerações finais. Eu quero agradecer por demais quem ficou com a gente até agora e que veio bater papo, as perguntas assim super bacana, a vocês, ao Robson querido, ao Pires, ao Leodônio e o Paulo também. E eu quero aproveitar, já na sessão ainda de livro, para dizer uma coisa. Eu dificilmente falo essas coisas, mas já que é para que pode falar, eu vou falar, né? Gente, mais do que recomendar, eu acho muito interessante vocês lerem o livro do Marcelo. Você tem um misto de emoções, assim, apesar de que eu sou uma apaixonada por poesia, por leitura, por tudo, né, e por crônicas e tudo, mas ele dá um misto de emoção, sabe, ele fala do amor como de uma maneira muito interessante, né, de coisas ligadas ao amor de maneira bacana, você ri pra caramba com algumas coisas que ele fala, né? E ele traz reflexões, algumas poesias que ele coloca, alguns poemas, faz a gente refletir e crescer. Vale a pena, gente. É um livro interessante também, gostoso de ler. E agradecer a presença dele, a pergunta que ele fez também a todos vocês. Gente, muito obrigada. Eu fiquei muito orgulhosa de estar aqui hoje. Nós aqui ficamos. João. Bom, agradecer a Cristina Simões pela generosa participação. A Cristina, quando a gente conversa com ela, dá sempre a impressão que falta, né? É tanto conhecimento que a gente acha que
não explorou da maneira certa, que está sempre faltando alguma coisa. Não que ela não complemente, falta da nossa curiosidade, né? Muito obrigado, Cris, pela sua generosa participação e contribuição aí com o nosso bate-papo. Eu não vou recomendar livro nenhum, mas eu vou recomendar, já que é para falar de amigo, né, Pires? Aqui o programa é nosso, então vamos falar dos nossos amigos, né? Eu vou recomendar não um livro, mas algo que o Pires me falou, que eu estou curioso, inclusive eu estou recomendando para mim também, que é o show de stand-up do Marcelo Ferreira. Stand-up gráfico, correto? Então, recomendado. Vai ter que produzir. Ele está fugindo dessa, João, tem que catar ele. Ele já tem pronto, já tem conteúdo. E é isso, pessoal. Muito obrigado por quem. Vocês não têm noção do que é uma reunião com o Marcelo Ferreira. Vocês não sabem o que é isso. Então, agradecer a todos que ficaram com a gente, aos que perguntaram, que estiveram com a gente aí. E até a próxima. Até a próxima e obrigado a todos e boa noite a todos. Senhor Robson. Legal. Cris, obrigado de novo. Eu estava aqui anotando. O Paulo sabe que quando eu abaixo a cabeça é porque eu estou anotando as coisas que as pessoas falam que eu acho que são importantes aqui para não esquecer nunca mais. E eu estava anotando aqui um monte de coisas e eu tenho que dizer, você falou que tudo passa pela educação. E agora, no final, quando eu falei da minha experiência lá, perguntado pelo Pires e pelo Marcelo, eu entendi que a grande diferença entre o momento em que eu fui rígido com uma pessoa e, na boa, eu sei que eu fui cruel, porque eu quis ser cruel para mandar embora, para botar a pessoa na prancha. E depois, o outro momento em que eu consegui recuperar a pessoa, a diferença entre um ponto e outro do mesmo Robson foi educação. Eu tive a oportunidade de estudar e me instruir através da minha faculdade e aprender um pouco a lidar com as pessoas. O recado que eu quero deixar aqui para todo mundo e todos que tiverem a oportunidade de assistir e que são gestores da área gráfica, aprendam a lidar com pessoas. Isso é importante. Aprenda, isso você vai levar para a vida toda e para todos os seus campos de atividade. Mas é fundamental os gestores da indústria gráfica terem o conhecimento e as habilidades de lidar com pessoas. A Cristina dá cursos excelentes. Se você não quiser, você procura em outro lugar, mas é esse que é o caminho. E a última, Nazaré, nós estamos esperando o seu convite para gravar no seu Los Bigotes de Frida, tá bom? Muito obrigado. Bom fim de semana para todos. O Nazaré já prometeu já que assim que liberar a gente vai fazer um papo net de lá, vamos fazer de lá. Opa. Mas ele tem que esperar esquentar um pouco, porque ele tem uma tal de uma tequila na pedra lá que só funciona no verão, cara. Então tem que esperar esquentar um pouco mais o clima. Poxa, aliás, para quem não sabe, o Nazaré é sommelier de tequila. Entreguei, Nazaré, entreguei. Gente. Desculpa, hein, foi sem querer. Obrigado, gente. Obrigado a todos vocês e quem estava sintonizado aí, o Marcelo, o André. Obrigado mesmo. Bom fim de semana para todo mundo. Vamos lá, vamos lá, Zé Pires, vamos lá. Paulo. Diga, eu? Paulo. Não, eu tô só na mesa de operação aqui. Não tô. Bom, gente, muito obrigado a todos vocês que ficaram com a gente até agora, aqueles que entraram, assistiram um pedaço. Tá gravado, tá aí no Papo Net. Entre lá, Papo Net, boas impressões. Assista depois em casa, com mais calma, com mais tempo, com mais cerveja. E esteja conosco no próximo episódio. Daqui 15 dias, mais ou menos, a gente está de volta, viu? A gente está aqui com mais assuntos, com mais papos, mais entrevistas, com mais amigos. E com novidades. E estamos preparando algumas novidades também aí. Temos novidades! Temos novidades! Segundo programa a gente já tem novidade. Novidade. Logo a gente já fala sobre a novidade. Exatamente. Então eu peço a vocês o seguinte: se gostaram. Tem novidade, Feliz? Vai ter. Terá novidade.
Então eu tô vendo que então, esse programa não é de amigo, porque eu não tô sabendo. Aqui não tá pronto ainda, como é que eu vou falar, pô? Não tá pronto, mas vai ter. Calma quem tá entabulando ainda. Estamos entabulando as Muito ideias bem. ainda. Muito bem. Amigos também fazem Muito surpresa, né? E eu quero dizer o seguinte: se vocês gostaram, indique para os seus amigos. Se vocês não gostaram, indique para os inimigos. Mas assistam a gente, tá bom? Isso aí. É Um isso aí. ótimo final de semana para todos. Muito obrigado. Cris, beijo enorme, meninos. Abraços. Paulo, até mais. Até mais Obrigado. daqui a pouco, Paulo. Amanhã a gente conversa, depois da manhã a gente conversa. Com depois da manhã a gente certeza. conversa. Tá o tempo todo conectado aqui, online. Pessoal, Tchau pra nos você. vemos online, pessoal. Tchau, Até a gente. próxima. Bye, bye. Tchau, valeu.